Lição 2, Despertamento Espiritual, um milagre. Esta é a segunda lição do terceiro trimestre de 2020, esta edição especial da CPAD, e você continua comigo na EBD virtual. Meus amados, nós estamos na segunda lição do terceiro trimestre, uma edição especial em razão dessa pandemia mundial, e estamos reestudando um assunto que circulou na escola dominical em 1983. Como já dissemos, o assunto principal é avivamento ou reavivamento, a partir do contexto da reconstrução de Jerusalém, o seu templo, os seus muros, a cidade. O texto áureo está em Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então essa lição 2, ela visa chamar-nos a esse despertamento espiritual. Vamos aprender hoje aqui sobre as origens do despertamento espiritual, sobre as suas finalidades e a respeito da fidelidade de Deus para com o cumprimento de suas promessas. O tópico 1 fala sobre o despertamento que vem de Deus. Então o objetivo aqui é mostrar aos irmãos que, conforme a leitura bíblica em classe, Esdras 1:1 diz que no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então, na lição 1, nós estudamos que Deus despertou Daniel para que orasse pelo despertamento, pelo avivamento, pelo retorno à sua terra natal. Não é? Isso que estudamos na lição de número 1. Daniel leu as palavras de Jeremias, ele creu que o tempo de Deus havia chegado, então ele foi despertado pelo Senhor para orar em razão do cumprimento daquela promessa. Agora, no início do livro de Esdras, Deus desperta o coração do rei Ciro, um rei medo-persa, que tinha acabado de derrotar os babilônios e então estava se estabelecendo como reino mundial, e Deus despertou o coração desse homem para que ele editasse uma lei autorizando o retorno dos judeus a Jerusalém e a sua reconstrução. Então nós estamos aqui no tópico 1 falando de origens. O despertamento espiritual, o avivamento, ele vem de Deus, sabe? Deus despertou Daniel, Daniel orou, Deus usa as pessoas, mas é Ele mesmo quem executa a sua vontade, os seus desígnios eternos. Portanto, avivamento, despertamento espiritual, ele tem origem em Deus. Tudo que sair disso não é ortodoxo, não é aquilo que a gente quer, não é aquilo que a gente ensina, não é aquilo que a gente defende. O tópico 2 vai falar a respeito das finalidades do despertamento espiritual. A primeira finalidade é a restauração de Israel como nação. Então, em Esdras 1 e 2, vai falar que o edito que Ciro publicou estava autorizando a reconstrução de Jerusalém, que ficava em Judá. Ali fala de uma retomada de identidade nacional. O povo estava preso, cativo na Babilônia há 70 anos. Portanto, eles tinham perdido as suas referências patrióticas. E esse edito de Ciro, ele tem essa finalidade de restabelecimento
de Israel como Estado. Muito interessante isso. Voltar às suas origens. Sabe? Deus estava usando um povo ímpio, um povo idólatra, para cumprir as suas promessas. Essa promessa, inclusive, tinha sido vaticinada por Isaías há 180 anos atrás, antes disso acontecer. Lá no capítulo 44 e 45 de Isaías, a gente vai ver essa promessa de Deus do retorno de Israel. Então, a primeira finalidade era a restauração nacional de Israel como nação. A segunda finalidade é a restauração espiritual de Israel. Então, primeiro como nação, depois espiritualmente. Antes de ser levada cativa, a nação israelita estava doente, enferma, em seus pecados, dos pés à cabeça. Jeremias falou a respeito disso. Israel não estava dando voz a Deus, não estava se submetendo à sua vontade, e por isso estava enferma, e Deus prometeu um juízo sobre ela, que foi o cativeiro babilônico. Quando o povo estava na Babilônia, eles se acostumaram àqueles costumes e práticas. O povo judeu tinha assimilado aquilo como sendo seu. Olha o perigo de viver sem um avivamento, sem esse despertamento. O povo de Israel estava conformado às condições que a Babilônia impunha a cada um deles. Então, a volta à sua nação de origem era uma restauração dessa condição espiritual. Não, ali nós vamos ter o nosso templo, nós vamos ter o nosso culto, nós vamos cultuar ao nosso Deus. Então isso simboliza uma restauração. A aplicação para mim e para você é que nós precisamos voltar à nossa identidade como povo de Deus. Por vezes nós estamos envolvidos tanto nas coisas triviais deste mundo que a gente se esquece de que somos cidadãos do céu, que temos uma promessa de viver eternamente com o Senhor. Por isso nós não devemos assimilar jamais, não devemos nos amoldar, não devemos nunca nos conformar com os padrões deste mundo ímpio, porque nós somos povo de Deus e precisamos desse despertamento, precisamos também dessa restauração que Israel viveu. E por fim, o tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. Ele cumpriu a promessa do retorno, né? Isso Jeremias já tinha profetizado em todo o seu livro, mas especialmente no capítulo 27, Deus prometeu: vou permitir que a Babilônia leve o povo cativo, e por 70 anos vocês estarão lá. Depois eu vou os trazer de volta. Então, aquele momento que eles estavam vivendo era o cumprimento de uma promessa que Deus tinha feito por meio de Jeremias. Deus os faria retornar à sua terra. A Babilônia estava sendo derrotada, né, pelo Império Medo-Persa. Ciro era o grande líder deste novo império que se estabelecia. Babilônia parecia assim impossível de ser derrotada, né? Mas Deus provou que todas as coisas estão no controle da sua vontade. E Deus renovou aquelas promessas com bênçãos. O povo judeu precisava de recursos. Então o edito de Ciro dizia o seguinte: o povo judeu vai voltar à sua terra. E por onde eles passarem, ali onde eles estiverem, tinha uma determinação ali no edito de que o proprietário daquele lugar tinha que dar todo o apoio necessário aos judeus. É uma coisa extraordinária, é uma coisa que só Deus pode fazer. Deus renova essas promessas conosco, sabe? Ele renova a fé de quem está abatido.
Imagina quantos judeus estavam tristes, sem esperança, já há 70 anos, cativos na Babilônia. Como que, o que de extraordinário aconteceria para que a gente tivesse condição de voltar à nossa terra? Somente o agir de Deus. Então Deus cumpriu a promessa, movendo o coração do rei Ciro, e ele também deu condições, essas bênçãos pelo caminho, que foi uma provisão dele. Deus faz isso conosco, quando ele te batiza com o Espírito Santo, ele renova a sua vida espiritual, cumprindo as suas promessas, te guardando, te reerguendo a cada abatimento, sabe? Eles voltaram para Jerusalém, o culto foi restabelecido, as muralhas, todas as gretas foram fechadas, a mostrar que Israel era um povo escolhido, um povo exclusivo de Deus. Então a reconstrução dos muros, do templo, mostra essa restauração que o povo precisava e que eu e você também precisamos. Então, levante-se deste seu abatimento, saiba que Deus é Deus que cumpre as suas promessas e que há um milagre separado de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe. Amém.